Olá, eu sou o Babebe Leandro e nós estamos mais uma vez com o canal Cultura de Axé, mas hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai aproveitar esse espaço para falar sobre a viagem de Oió, sobre o templo de Oxumari nas terras de Yorubá, nas terras de Xangu, os objetivos e principalmente responder a dezenas, eu acho que foi centenas de perguntas no meu inbox, no meu WhatsApp. E como é impossível responder a todos, aproveitar esse espaço, eu selecionei as perguntas mais relevantes que predominavam no meio das outras perguntas e vamos tentar responder aqui e esclarecer algumas dúvidas. Bom, antes de responder as perguntas mais relevantes, as predominantes no meio de centenas, que foi, se somar WhatsApp, inbox de Facebook, Instagram, foi assim um bombardeio. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer esse carinho, mas antes de responder as mais relevantes, é importante explicar os verdadeiros motivos de construir este templo na cidade de Oió, em terras africanas. Primeiro, é bem simples. Você só pode brigar pelo direito de alguma coisa você estando lá, você fazendo parte daquilo. Enquanto estrangeiros, a gente não pode somar esforços mais relevantes de tão longe. O principal objetivo é somar esforços na busca por políticas públicas para salvaguardar o patrimônio cultural e religioso daquele país. Oió representa a nossa matriz religiosa, uma das matrizes religiosas. E nesse sentido, se aquela religiosidade for extinta, parte de nós vai ser extinto também. Bom, é importante observar que Oió não é uma província, tampouco uma comunidade perdida no meio da Nigéria. Oió é uma cidade grande, que se desenvolve de forma gradativa e muito rápida. E a cada esquina, a cada quarteirão, você pode observar uma igreja neopentecostal ou uma mesquita. E algumas igrejas católicas espalhadas por Oió. Agora, esse não é o problema. O problema é que a predominância dessas religiosidades vem sucumbindo, vem cerceando o povo tradicional. Muito mais além. Chegam esses religiosos de outros segmentos e alguns governantes chegam a dizer que acreditar a falta de desenvolvimento do país, a responsabilizar as religiões tradicionais, como se aquela cultura que faz parte da história daquele país fosse a responsável pela falta de desenvolvimento. Uma tragédia, um total descaso. E estar naquele espaço junto aos irmãos africanos somar esforços à luta, tá lá com eles para brigar pelo direito à liberdade religiosa e por políticas públicas. Bom, um outro gancho desse objetivo é o filho estar próximo da mãe. É estabelecer uma conexão entre Brasil e África, um intercâmbio, aonde esse espaço possa ser uma ponte, inclusive para facilitar a ida do povo de orixá do Brasil até a terra-mãe. Bem, as lacunas dos objetivos da construção do templo, com toda certeza, serão esclarecidas quando eu responder as perguntas que me foram enviadas. Contudo, eu preciso compartilhar
com todos vocês que essa política com Oió, ela é antiga, entre a casa de Oxumaré e Oió. Ela se inicia em 2013. Pai PC, o nosso líder, nosso Oloriebé, ele viajou até a terra-mãe, a Urubalândia, até a Nigéria, e teve nas principais cidades. E quando ele observou a situação de Oió, observou a dificuldade de executar, a dificuldade de praticar os ritos tradicionais, ele voltou muito angustiado. Me lembro que Babá ainda sempre precisa falar com Marcos Rezende é um militante do terreiro, um político, uma pessoa que é engajado aí nessa luta. Aí Babá, eu preciso falar com Marcos, eu preciso fazer alguma coisa. Bem, daí surgiu a ideia de trazer o rei para o Brasil. E qual o objetivo de trazer o rei para o Brasil? Foi alertar o governo nigeriano. Assim, o alerta foi, a mensagem para o governo nigeriano foi: olha, vocês não se importam com as religiões tradicionais aí na Nigéria, mas para os países da diáspora, como o Brasil, é de extrema importância. Então, ali, naquele momento, nós fomos ao Ministério da Cultura, conseguimos um pequeno recurso, a Casa de Oxumaré injetou o recurso que estava faltando, e se trouxe não só o rei, mas os principais, as peças religiosas, o Mobá, o Elegum de Xangô, se trouxe para o Brasil. E fez um seminário. E a Casa de Oxumaré ainda foi mais além. Ela pensou assim: se a gente fazer individual só a Casa de Oxumaré, a gente não vai estar fazendo o barulho necessário. Esse rei tem que ser recebido aqui com uma autoridade que é para nós. Então a gente compartilhou, a gente uniu forças, chamou os outros terreiros, a Casa Branca, o terreiro do Gantuá, o Povoja, as casas mães, as casas matrizes brasileiras de famílias iorubás, de predominância iorubá. E o Alafim de Oió foi recebido aqui com uma autoridade de Estado. Teve carro da prefeitura, aquelas motinhas, batedores, né, que chama. Foi uma coisa lindíssima. Teve um jantar com o governador. E, inclusive, e a África, a Nigéria acompanhando, porque a gente repercutindo todas as notícias de jornais nas redes sociais para justamente avisar o governo nigeriano: olha a importância deste rei para a gente, essa cultura para o Brasil. Então a política começa ali. E se você observar os vídeos da época, a gente chegou a dar um presente, né? Chegou já a dar um pedaço do axé de Oxumaré, né? Assim, deu uma serpente de madeira e outros instrumentos litúrgicos, né? As abás do terreiro, claro, com a aprovação do orixá, as abás do terreiro estiveram dentro do templo, com meio de cânticos, e entregaram para o Alafim, para ele trazer para a Nigéria, para Oió. Por quê? Porque nessa nova Oió, a antiga Oió deixou de existir há 180 anos atrás. Essa Oió tem 180 e alguma coisinha, aí precisa de ajuda dos livros aí. Bem, nessa nova Oió já não existe famílias de Oxumaré. Porque a gente, quando estava lá, procurou, queria saber, conversou com os mais antigos. Disseram que já não mais existiam. E aí, nós, né, a Casa de Oxumaré, como parte da antiga Oió, desses iorubás, porque ela foi construída por esses africanos, se sentiu na obrigação de entregar ao rei, né, parte do seu axé para reconstituir a sua terra, a terra-mãe. Bom, para o vídeo não ficar maçante, vamos começar a responder as perguntas, que aí as coisas vão ficar claras
e os objetivos do Templo de Oxumaré em Oió vão ficar mais claros. Bom, eu tive inúmeras perguntas, mas as que foram mais repetitivas eu selecionei. A gente teve aqui, diversas pessoas perguntaram: a casa de Oxumaré está querendo buscar uma legitimidade de suas tradições construindo esse templo em Oió? A resposta é não. Vejam bem, o candomblé é uma religião brasileira de matriz africana, então, portanto, uma religião afro-brasileira. Ela tem, no seu contexto de resistência, de adaptação, ela foi se moldando, ela foi se construindo. Ela não precisa, não teria, é um mosaico macroétnico. Então, teria que se juntar todas as religiosidades brasileiras para chancelar ela. Uma só pessoa não teria esse poder. Então ela não precisa de legitimação. Embora o povo de Oió, os religiosos de Oió, quando estiveram no Brasil e viram nossas práticas, reconheceram. Um exemplo, o rei de Oió fala até hoje do Axé Pofunjá, que quando ele entrou no quarto de Xangô, ele usa alabá, ele ficou impressionado com as particularidades dos instrumentos dentro do quarto de Xangô do Ilhéu Pofunjá. Então o candomblé já tem esse reconhecimento, se fosse para estar conquistando essa chancela. Mas não, nós não temos esse objetivo. Bom, essa foi a pergunta predominante, que foram várias. Babá, o que está acontecendo? Por que tanta polêmica? Babá, por que esse povo está agindo assim? Está criticando? Bom, essa pergunta ela é bem séria e ela desenha o cenário que nós vivemos hoje no Brasil. Além da perseguição das religiões existentes, predominantes, como os neopentecostais, alguns católicos, enfim, além da perseguição das outras religiões, nós temos religiões, cultos co-irmão ao candomblé, que os sacerdotes dirigentes, ao se ligarem ao continente africano, a se iniciarem lá, virem ao Brasil, descobrem que a religião praticada no Brasil, o candomblé, existe variáveis diferenças. E nesse contexto sobrevivem de desqualificar, de dizer, vamos falar um português mais claro para a gente ser mais íntimo, diz que nós somos uns grandes malucos, que não, candomblé, na África não é assim. Amalá, no Amalá não é assim. Eles esquecem de compreender que o contexto de resistência do povo negro, de adaptação, fez com que essa religiosidade tomasse um outro corpo, um outro formato, para sobreviver. E aí, com a aprovação do Alafim de Oió, a aprovação dos sacerdotes africanos para que fosse construído um templo, seria um tiro no pé. É um tiro no pé deles, porque eles não têm, assim, de certa forma, aquele povo está mostrando respeito pelas práticas no Brasil. E aí fica difícil eles sobreviverem financeiramente, uma vez que eles se sustentam, o discurso vem de que a religião praticada no Brasil não tem fundamento, ela é doida. E aí foi a grande massa que foi contra, foi essas pessoas. Agora, não são todas, né? A gente tem aí
pessoas que vão para a África e faístas que vão para a África e se iniciam e respeitam e compreendem o candomblé. Inclusive, até participam do candomblé. E é possível, existiu duas religiões, irmãs, co-irmãs, estarem juntas, se respeitando e sem interferir uma na outra. Bom, essa daqui, até meu telefone, eu até pedi para as pessoas, não me liga não que vai gastar meu crédito não, porque eu tinha 30 minutos de ligação lá em Oió. E aí eu dizia, não me ligue não, que eu já sei, já estou sabendo, não perca tempo com isso não. Que foi a minha opinião sobre a nota de repúdio de um filho da casa de Oxumaré. Gente, eu não vou mentir não, eu nem li a nota, porque quando eu comecei a ler, eu tenho uma dificuldade muito grande de me prender à leitura. E quando começa com baboseira, eu já logo me desinteresso pelo texto. Quando ele começou no texto dizendo que foi iniciado 2 vezes, aquilo para mim é tão surreal, é tão ridículo, é tão fora da realidade. Foi iniciado no Brasil, foi iniciado na África, sabe, me desinteressei, até pedi um resumo. Falei, depois quando me ligaram, eu falei, tá dizendo o que na nota? O que tá falando? Que neocolonialismo, homem branco, enfim. E falando sobre o título dele. Bom, eu acho a nota ridícula, uma questão de hierarquia. Enquanto filho, né, um juramento de um axé, você pode até discordar, vá primeiro a seu sacerdote e converse com ele. E ele não fez isso. Segundo, ele, enquanto acadêmico, nossa, eu vejo os acadêmicos atuarem de uma forma tão fina, tão, sabe, pensam para fazer, observam, estudam primeiro a situação. Para mim ele queria se aparecer e, sobretudo, eu acredito que seja algo pessoal dele, porque ele foi à África diversas vezes, ele umas 4, 5 vezes, e chegou na casa de Oxumaré querendo dizer que tinha que botar Dendê e Oxoguian, porque na África se botava Dendê e que a gente perdeu, e inclusive eu fui um que até me coloquei em discussão com ele, disse, meu filho, discussão no modo sentido de responder, explicar a ele, disse, meu filho, a África tem a sua cultura, o Brasil tem a sua identidade, sua construção religiosa. Se os nossos antepassados entenderam que aqui ia ser assim, e eu não conheço uma casa de candomblé tradicional das antigas aqui no país que coloque Dendê e Oxoguian. Então, se aqui no Brasil os antepassados construíram assim, assim será feito. Uma religião tradicional, a gente vai fazer aquilo que os antepassados faziam. As energias se acostumam da forma de serem cultuadas. E nós cultuamos o Oxoguian aqui com banho de ori, com axé ori. E aqui será, mas se perdeu, porque lá é assim, como é que aqui pode ser diferente? Eu dizendo, meu filho, respeite a religião brasileira. Então ele tem algo pessoal, eu acho que de querer reafricanizar, enfim, eu tenho certeza que ele vai tomar um puxão de orelha, com toda certeza, conhecendo os acadêmicos que eu conheço, como o professor Dep Serra, enfim, não vou ficar, para não depreciar, não vou conseguir falar todos. Então, eu vejo a postura ética, e isso não é postura de acadêmico. Com toda certeza, a UFBA vai dar um puxão de orelha nele, porque acadêmico tem uma forma bonita, ele vai estudar, ele vai se aprofundar, né? Não vai sair que nem um doido fazendo nota de repúdio para se aparecer, né? Inclusive, parece que continua ainda a mexer até com a Paula Gomes, que é uma portuguesa que largou sua vida em Portugal e se dedicou de corpo e alma
a defender, a salvaguardar os templos em Oió, vem lutando, buscando o tombamento pela Unesco. E eu termino essa pergunta dizendo assim, por que ele, enquanto acadêmico, não fez uma nota de repúdio contra as igrejas que estão sendo construídas de forma desordenada em locais que seriam sagrados, como por exemplo, eu estava na casa do Mobacossô, onde um sítio extremamente sagrado, onde o rei, para tomar o título de rei, ele precisa ir lá fazer as cerimônias, os ritos. E a mesquita lá, eu não conseguia nem conversar. A mesquita lá, blá, 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 blá. Gente, aquele lamento deles, com todo respeito, mas eu não entendo, não entendo o idioma, chegava a me dar dor de cabeça, eu não conseguia conversar. Eu não vi uma nota de repúdio. Ele, enquanto acadêmico, deveria fazer uma nota de repúdio contra isso. Houve um incêndio em Oió, no mercado de Aqueçã. 3 pessoas morreram. Ele poderia ter juntado essas pessoas para pedir ao governo ajuda. Né? Juntar os acadêmicos, mandar uma carta lá para o governo nigeriano, pedir socorro por essa gente. Eu não vi isso. E aí fazer uma carta de repúdio de um templo, da casa dele, né, contra o terreiro dele. Então, uma falta de hierarquia, porque ele tem direito à expressão, à liberdade. Mas fala com o pai primeiro, pai, conversa com o pai de santo, com o babalorixá, com o elorixá primeiro. Procura entender. E lembra, né, do princípio familiar, que o candomblé é uma reconstrução familiar, nós temos uma questão de família. E aí a postura é muito feia, ainda mais para acadêmico. Eu tenho quarto ensino médio, nem terminei o ensino médio, mas tenho educação. Eu acho que isso foge da educação. E tenho certeza que a academia, quando vê, né, não tenho certeza não, absoluta certeza, porque o que eu tenho recebido de acadêmicos na página, né, dizendo que, discordando da postura dele, com certeza vão dar um puxão de orelha. E enquanto religioso, né, enquanto a casa eu chamaria, tem certeza que meu pai vai rezar muito pelo ori dele, porque não deve estar compensado, está precisando de culto a ori, né, para ter a serenidade. Bom, a pergunta delicada, se eu fico triste, chateado com essa história de branco no candomblé. Bom, eu não me sinto branco. Eu acho que eu sou até vermelho. Depois que eu fiz um peeling, eu me adotei o vermelho. Brincadeiras à parte. Eu tenho a minha alma e a minha formação de negro, porque me criei dentro de terreiro de candomblé. Não tive o estudo que o branco tem. Meu estudo foi o terreiro. Eu falo um pouquinho melhor. Às vezes me vê parando, pensar assim, que eu preciso pensar, porque eu não tenho muitas palavras, porque eu não estudei. Mas eu convivi com esse povo, com essa raça, e me sinto parte dela. Embora eu não sofra na pele o que essa raça sofre, que é o preconceito. Mas o branco no candomblé não me incomoda quando tem esses textos. Por quê? Meu pai de santo me ensinou uma coisa muito bonita, que religião é para a humanidade. Religião é para o branco, é para o chinês, é para o índio, é para o preto, enfim, religião é para humanos. E o candomblé, ele não é uma seita, ele é uma religião, ela tem filosofia, ela tem crença absoluta, que eu vou chamar de dogmas, ela tem suas práticas, suas liturgias. Estou usando os nomes católicos para dar referência, porque não teria outro nome para dar. Então o candomblé é uma religião, e uma religião para a humanidade. Agora, eu entendo quando fala de branco, algumas pessoas falam de branco, porque o branco precisa entender que o candomblé tem origem. E é origem africana, é origem preta, é origem negra. E precisa se respeitar essa origem. Quando adentrar o candomblé, tem que dar um reset na mente, ó. Tem que apagar a mente, viu?
e precisa entender essa cultura. Não vir com essa cultura ocidental e criticar o modus operandi dentro de um terreiro. Por exemplo, no candomblé se entende a questão familiar, né? É uma unidade familiar, onde a hierarquia familiar, se o pai falou, está falado. Aí o branco vai achar que é cercear a fala, porque na cultura do candomblé, se o pai fala uma coisa, mais que o pai esteja errado, a gente abaixa a cabeça e respeita a vontade do pai. Mas para o branco, asiático, né, ocidental, quer dizer, desculpa, para o branco, isso é cercear a fala, que absurdo. Então, entendo quando esses textos falam de branco, mas a mim não me atinge, porque não me sinto. Deixei de, como diz minha tia Ana, deixei de ser branco para ser franco. Então, eu termino essa pergunta dizendo assim: candomblé é para a humanidade. Esse discurso de banco do candomblé não é da casa de Oxumaré, não é dos seus religiosos. Até porque a divindade Oxumaré, o patrono daquela casa, escolheu esse negro de pele branca para ser o Baba Ebé, o pai daquela comunidade. Contudo, o branco que adentrar o candomblé tem que ter responsabilidade, tem que ter coerência de entender aquela cultura que vem antes dele, que ele está adentrando. E parar com essa coisa de orixá não tem, orixá é natureza. Não, orixá não é natureza, orixá é natureza, tudo bem, mas orixá tem identidade. Orixá é preto, é africano. A cultura começou lá e tem que respeitar isso. Então, talvez seja esse o recado que estejam querendo dar ali, e eu sou obrigado a concordar. Uma pergunta interessante não foi só uma, várias pessoas perguntaram essa pergunta: se ia ter algum tipo de impacto e se para a religiosidade local, e se o povo tinha aceitado. Bom, a gente, vamos brincar, pesquisa Ibope só tem no Brasil, a gente não conseguiu ter esse censo, mas teve-se o cuidado de visitar todos os sacerdotes mais antigos, e eles já nos conheciam, porque já tinham vindo ao Brasil junto com a comitiva do Alafim em 2014, e para eles foi uma alegria. Disseram todos que seria muito importante essa união para defender o espaço sagrado de Orixá, para lutar pela religiosidade. Se ia ter impacto, eu acho muito difícil. É uma opinião. O que eu percebo é que a religião tradicional é de uma religião de muito respeito e de cada um no seu lugar. Eu duvido que possa ter alguma interferência. É muito perfeito, cada um no seu espaço, cada um com a sua tarefa, e é uma máquina muito forte andando, e não se tem pretensão alguma, muito pelo contrário. A casa de Oxumaré teve cuidado, inclusive para a IPC, de verificar a sua agenda religiosa e a época de festivais, de dedicar um período para ir ao templo de Oxumaré que não tivesse festival, para não interferir. De contrapartida, o sítio onde a Paula mostrou as terras para construir o templo são isoladas num espaço onde não tem outros sítios de culto tradicional. Então se tem todo um cuidado, mas mesmo que fosse ali perto, junto, veja bem, vamos olhar aqui pelo Brasil. As casas tradicionais, as antigas, as casas que tem uma máquina, uma tradição, uma máquina que funciona, uma tradição,
se influenciam com uma religião com a irmã como a Umbanda? Não. Essas casas não. E lá, as religiões tradicionais lá são muito perfeitas, é muito massivo, é muito sério, já é uma máquina, uma engrenagem que jamais vão se influenciar. Eu acho que vão, se um dia participarem, né, forem lá por curiosidade, vão achar diferente, mas vão nos respeitar, como foi feito no Brasil. E vão reconhecer muitas práticas, porque se reconhece muitas práticas, mas tenho certeza que jamais eles vão adotar qualquer prática do estrangeiro na prática tradicional deles. Bom, essa não é uma pergunta não, essa aqui foi eu que registrei aqui, que eu vi um comentário de que a Casa do Xumari visava ter algum lucro financeiro com isso. É impossível. Muito pelo contrário, ela vai ter um investimento de enviar pessoas para estar brigando lá. Tem que chamar Marcos Rezende, ó, a gente vai mandar um ofício lá pro governador e pedir para que você converse lá com o governador em nome da gente. Vai ter que pagar uma passagem, vai ter que... por que o Marcos iria lá? Para exigir políticas públicas, enfim, brigar pelos direitos do povo de Santo. Vai ter que cuidar da manutenção do templo, ir periodicamente, porque o objetivo da Casa do Xumari é somar esforços da luta, e você só pode somar estando mais presente lá. E cuidar da divindade, enfim. Eu acho que é impossível, não tem nem como ganhar dinheiro com isso, não vejo. Talvez poderia se ganhar dinheiro fazendo o quê? A questão de turismo, levando as pessoas para lá. Bom, se tivesse alguma ideia mirabolante de ganhar um dinheiro com turismo, levando as pessoas para lá, com toda certeza meu pai PC ia pegar o dinheirinho, ia ajudar a reconstruir os templos, ia investir em Oió, mas pergunta aqui não tem nem como. Se tem alguma ideia para a gente conseguir arrecadar fundos para ajudar aquelas pessoas, para adotar uma escola, é bem-vindo, manda para cá, porque eu passo lá pro conselho religioso, a gente passa lá pro pai PC, eu mando direto pro pai. Queriam saber quem fez a consulta lá na África, em Oió, para saber se o templo poderia ser construído. Bom, foram diversos sacerdotes, enfim, conforme ia se conversando com cada um, se comunicando para ver a aceitação, pedia que fizesse consulta para que, nem questão de pedir, uma tradição, tudo lá de orixá, ser consultado o oráculo, assim como na casa de Oxumari. Então houve a consulta de diversos mais velhos na África, por parte da casa de Oxumari, o Babalorixá. Você tem que ter aprovação de orixá para fazer tudo, porque existe casa governada por Babalorixá e casa governada por orixá. E graças a Olodumare, a casa de Oxumari é governada por orixá. Bom, se eu for responder a todas as perguntas, vai ficar muito extenso esse vídeo, então eu vou encerrar com uma mensagem. Vamos ter mais discernimento. Vamos resolver as nossas questões de forma interna. Essa lavagem de roupa suja pelas redes sociais causa um dano muito grande para a nossa religiosidade num todo. Nós somos observados não só pelos nossos. Outras religiões, outros segmentos, outros grupos acabam tendo informação de tudo que acontece conosco. E precisa a gente parar de polemizar as coisas. Falar sem antes ter domínio da causa. Então, no sentido... Quer se pronunciar? Procure diretamente a pessoa primeiramente e tome informações.
para depois polemizar, se for o caso, até porque o direito de expressão não pode ser cerceado. Embora na religião tradicional exista respeito à sua família, mas a compreensão da religião tradicional com a predominância aí da religião da forma do branco agir, que aí vem aquela questão do negro e do branco, da falta de compreender nossas tradições, nosso modo de vida, desse respeito para com a família, para com o pai, para com a mãe. Então tentar resolver de forma interna, parar com tanta polêmica, porque isso está nos prejudicando num todo. Eu vou até contar uma passagem que alguns anos atrás aconteceu. Meu pai, numa reunião com outras autoridades, foi falar com um determinado presidente. Como meu pai não fala o nome, eu vou preservar, mas eu sei de qual presidente se trata. E pedindo tivesse engajamento em prol de políticas públicas, enfim, para ajudar o povo de Santo. E o presidente virou para ele e disse assim: fica difícil ajudar vocês não são organizados. Babá deu pulo alto, defendeu, disse que somos sim. Eu vou até contra essa fala. Eu só uso como exemplo para ver, para observar, para vocês observarem que nós somos observados. Então a gente precisa mudar a postura. Para com tanto mimimi. Isso é uma casa tradicional. Recentemente o Gantois, vou dar o nome porque foi um trabalho lindo, fez um CD com os artistas, um ato de militância para o nosso povo. Um ato de combate à intolerância. Não só a questão cultural. Porque juntar aqueles artistas e colocar eles cantando para os orixás ali é uma forma de dizer assim, ó, uma forma com classe de lutar contra a intolerância religiosa. Forma linda. Eu ouvi pessoas do nosso meio falando: tá ganhando dinheiro, que vão lucrar. Eu tenho certeza que tiveram até que investir. Sim, agora recentemente eu vi alguma coisa que a Lorixá do Apufonjá teve que dizer, ser séria, dizer que problemas familiares devem ser resolvidos dentro de casa, porque tinha gente com especulação. Vamos falar do Papa. Eu vi o Santo Padre até eu cheguei a ver essa imagem, dando um tapa, pedindo para a moça parar de apertar a mão dele, talvez estivesse até machucando. É uma polêmica. Gente, vamos polemizar menos e amar mais, respeitar mais e principalmente respeitar nossas lideranças religiosas. Vamos respeitar o Alafim de Oió, né, que foi, acho que com alguns textos até foi subestimado. Vamos respeitar o Santo Padre da Igreja Católica. Vamos respeitar as nossas Ialorixás da Bahia. Vamos nos respeitar. Eu encerro pedindo mais respeito e mais amor e a bênção de todos. Ao tempo que eu vou rogar aqui que Oxumaré mesmo abençoe a todos.